Após a viagem temporal, encontrei-me atordoado e confuso. O cenário ao meu redor era completamente diferente, com paisagens e construções que pareciam saídas diretamente dos livros de história. Estava no passado, em uma época que mal podia acreditar. Onde estou? Como isso aconteceu? Parece que o homem com cara de IA estava falando a verdade. Murmurei, tentando entender a situação. Vozes ecoavam ao longe, indicando a presença de pessoas se aproximando. A adrenalina tomou conta e meu primeiro instinto foi me esconder para evitar chamar atenção. Encontrei um beco próximo e me abriguei lá, observando cautelosamente. Foi então que percebi uma figura se aproximando. Era um homem de meia idade, com uma barba espessa e vestes típicas da época. Seu olhar era curioso, mas acolhedor. Desculpe incomodar, mas será que você poderia me dar uma mão? Acabei viajando por acidente e estou completamente perdido. Minha voz tremia de esperança, mas também de receio por ter revelado demais. O homem me olhou com surpresa, mas manteve a calma. Venho de um lugar muito distante. Acabei me perdendo. Continuei, tentando não parecer ainda mais estranho. Por favor, preciso de ajuda para encontrar meu caminho de volta para casa. Pois bem, quiçá possa eu dar-vos uma mão. Vinde comigo que vos hei de apresentar a alguém que sabe lidar com tais coisas estranhas. Respondeu ele com um leve sorriso nos lábios. Segui o homem pelas ruas movimentadas da antiga Turquia. Cada vez mais desconfortável com os olhares suspeitos e murmúrios que sentia ao passar pelas pessoas. Será que estão desconfiando de mim? Sussurrei para mim mesmo com o coração acelerado. O homem se virou com uma expressão preocupada. Os habitantes deste lugar guardam cautela diante de forasteiros e mistérios insondáveis. Seria prudente não atrair olhares indesejados. Aconselhou ele. Claro, entendi. Vou tomar cuidado e tentar me adaptar. Respondi, tentando parecer mais confiante do que realmente estava. Finalmente, chegamos a um lugar mais tranquilo, e o homem me levou até uma casa simples. A casa ficava em uma pequena aldeia, rodeada por colinas suaves e campos verdejantes. O sol da tarde iluminava as construções, criando sombras suaves que dançavam com a brisa leve. Eu podia sentir o aroma fresco da terra e do campo, misturado ao cheiro de especiarias que vinham das cozinhas próximas. Apesar de estar ansioso para ver como esse sábio poderia me ajudar, pisei com meu pé direito e antes de entrar na casa dei meia volta. Me passou um pensamento rápido em minha mente. Por que esse homem me ajudou? Se todos ao meu redor pareciam espantados e até mesmo escandalizados com o quanto eu era diferente de todos, em especial devido à minha roupa, por que isso não aconteceu com ele? Então o segui brevemente. Assim que pensou estar sozinho, o homem colocou a mão esquerda em seu bolso e tirou uma espécie de smartphone onde gravou uma mensagem de voz. Consegui! Cheguei a tempo de conduzir IDJ até a casa do sábio. Agora vou voltar. Nessa hora, ficou óbvio para mim que ele também não era dessa época. Então corri para confrontá-lo e até mesmo pedir ajuda para voltar para casa, mas é claro que minha habitual sorte não ajudou. Tropecei em um pedaço de madeira no chão. Até que eu levantei rápido, mas ele já tinha ido embora. Voltei para a casa indicada pelo homem, mas esse foi mais um mistério que guardei na minha coleção de mistérios que já tinha visto ou ainda veria. Entrei na casa e encontrei um sábio idoso, sentado em uma cadeira com um olhar perspicaz. Ele vestia uma camisa branca de linho impecavelmente limpa, complementada por um chapéu de palha que lhe dava um ar de serenidade e sabedoria. Suas calças escuras contrastavam com o azul vibrante do mar ao fundo. A barba branca, bem cuidada, adicionava um toque de dignidade ao seu rosto. A casa era de pedra e barro, com paredes grossas e uma estrutura sólida, projetada para manter o interior fresco no calor do verão e aquecido durante os invernos frios. O telhado era feito de telhas de barro vermelho, algumas já gastas pelo tempo e cobertas por musgo.
As janelas eram pequenas, com molduras de madeira rústica, projetadas para proteger do calor intenso do sol. Ao entrarmos, um chão de terra batida. Um tapete de lã, cuidadosamente tecido com padrões geométricos coloridos, cobria parte do piso, proporcionando um toque de conforto e cor ao ambiente. Havia uma lareira de pedra em um canto, com um pequeno fogo crepitando, emanando um calor agradável e preenchendo a sala com um leve aroma de lenha queimada. As paredes internas eram adornadas com tapeçarias e cerâmicas pintadas à mão, mostrando cenas da vida cotidiana e paisagens naturais. Prateleiras de madeira, esculpidas à mão, exibiam vasos de cerâmica e tigelas, algumas ainda cheias de grãos e ervas secas. No centro da sala havia uma mesa baixa de madeira escura, cercada por almofadas coloridas e gastas pelo uso. Era evidente que a mesa servia como o coração da casa, onde as refeições eram compartilhadas e as histórias contadas. Próximo à mesa, um canto estava reservado para a cozinha, com potes de barro pendurados e um pequeno forno de barro onde o pão era assado diariamente. A luz do sol entrava pelas janelas, iluminando a sala de maneira suave, enquanto o cheiro de pão recém-assado e especiarias flutuava no ar, criando uma sensação de acolhimento e segurança. Olhei ao redor, sentindo uma estranha familiaridade com aquele ambiente tão distante de minha época. Era como se aquela casa, com sua simplicidade e calor, guardasse segredos antigos, esperando para serem desvendados. Seja bem-vindo, viajante. Consigo ver em seus olhos a confusão e a busca por respostas. Antes de me contar sua história, abra esse armário e use as roupas que estão nele. Seria imprudente andar com as roupas que está usando. Então, depois de me vestir, procurei um espelho para ver como tinha ficado com aquelas roupas, que na verdade não eram roupas características da antiga Turquia, mas chamavam menos atenção. Eu estava vestido de forma a combinar praticidade e estilo de um verdadeiro explorador. A jaqueta de couro marrom conferia um ar clássico de aventura e me protegia contra os elementos. Sob a jaqueta, a camisa branca com o colarinho desabotoado oferecia um toque casual e conforto para minhas jornadas. A calça era de um tom escuro, feita de material resistente, ideal para as dificuldades do terreno. Complementando o visual, eu tinha um cinto utilitário com vários compartimentos e uma bolsa a tiracolo, indicando que estava sempre preparado. E, claro, o chapéu marrom de aba larga, um acessório icônico que me protegia do sol e completava meu look de explorador. Parece que estou descrevendo um desfile de moda, mas quando me olhei no espelho, ajustando o chapéu e a jaqueta, senti que estava pronto para a próxima parte dessa missão inesperada. Então me voltei para o sábio e iniciei um diálogo que me deixou surpreso, de tantas formas que não consigo descrever. Agradeço por me ouvir. Por acidente, me vi aqui depois que recebi esse relógio. Eita, você sabe o que é relógio, né? Agora estou preso aqui e preciso encontrar um jeito de voltar para casa. Algumas viagens podem ser um assunto complexo, mas sei que posso te ajudar a voltar para casa. Pelo que entendi, vai ser necessário entender o desenvolvimento da língua turca. Enquanto começávamos a conversar, senti uma estranha conexão familiar com o sábio, como se já o conhecesse de algum lugar, mas não conseguia entender de onde vinha essa sensação. Nesse momento, um rugido estrondoso ecoou do lado de fora da casa, fazendo o chão tremer sob meus pés. O sábio levantou uma sobrancelha, revelando preocupação em seu olhar. O que foi isso? Estamos em perigo? Mantenha a calma, jovem viajante. Este lugar é cheio de mistérios e segredos antigos. Vamos continuar nossa conversa, mas esteja preparado para o inesperado. Ele se levantou lentamente, os olhos fixos na porta de madeira que rangia ao ser empurrada pelo vento. O rugido soava novamente, desta vez mais distante, mas ainda carregado de uma ameaça invisível. Tentando manter a compostura, voltei minha atenção para o sábio, ansioso por qualquer informação que pudesse me ajudar a entender a situação e talvez descobrir uma maneira de voltar para casa. A língua turca, como estava explicando, é um reflexo das muitas culturas e civilizações que interagiram com os turcos ao longo dos séculos. Cada palavra, cada expressão carrega um pedaço dessa história. Conte-me mais sobre essa língua. Preciso entender o que estou procurando. Claro. A língua turca tem suas raízes na Ásia Central, na família das línguas altaicas.
surgiu há cerca de 5.500 anos e evoluiu a partir das línguas rúnicas do século V d.C. Com o tempo, esses idiomas se dividiram, originando o ramo Oghuz, base do turco moderno, e o ramo Karluk, ancestral das línguas da Ásia Central. As inscrições de Orkhon, dos séculos 7 e 8 d.C., são os primeiros registros escritos da língua turca. E como se espalhou? Perguntei cada vez mais fascinado. A partir do século X d.C., os povos turcos migraram para o oeste, formando impérios como o Seljúcida e o Otomano. Durante essa expansão, a língua turca absorveu influências do persa, árabe, grego e armênio. Disse o sábio enquanto o vento começava a soprar mais forte, como se o próprio tempo estivesse ansioso pela nossa chegada. Após a queda do Império Otomano em 1922, Mustafa Kemal Atatürk modernizou a língua turca, substituindo o alfabeto árabe pelo latino em 1928. Hoje, o turco é falado por cerca de 80 milhões de pessoas. A história da língua turca realmente reflete a rica tapeçaria cultural da Eurásia. Mas como você sabe de coisas que na sua época ainda não aconteceram? Perguntei perplexo. O sábio me olhou com um sorriso enigmático. Parece que nossa conversa terá que ser interrompida, jovem viajante. Os nômades estão se aproximando. Disse ele com urgência. Nômades? Quem são eles? Perguntei, meu coração batendo descontrolado. São um grupo de bandidos nômades que vagam por estas terras, sempre em busca de pilhagem e conflito. Eles não terão piedade de um estranho como você. O suor escorria pela minha testa enquanto a adrenalina tomava conta do meu corpo. O sábio gesticulou para uma porta de madeira disfarçada por uma cortina de linho velho no fundo da sala que me levou a um túnel. Rápido, siga esse caminho e encontrará a saída. Mas lembre-se, nosso tempo é curto. Disse ele, a voz carregada de urgência. Olhei ao redor, hesitante, antes de perguntar. Espere, por que você não está vindo comigo? O sábio, com sua barba grisalha e olhos sábios, olhou-me com determinação e uma calma surpreendente, dadas as circunstâncias. Eu vou distraí-los e desviar a atenção. Eles não devem saber que você saiu por aqui. Agora vá. Mantenha-se seguro e encontre um lugar onde possamos nos reunir novamente. Explicou, a voz firme. Hesitei, preocupado com o destino do sábio, mas a urgência da situação me impeliu adiante. Corri pelo túnel estreito, as paredes de pedra, toscamente esculpidas, me cercando. Atrás de mim, ouvi os passos pesados dos nômades entrando na casa. Ao emergir do túnel, a luz brilhante do sol me cegou momentaneamente. Os gritos dos nômades estavam mais próximos do que eu esperava. No campo aberto, procurei desesperadamente por um meio de escape. Vi um cavalo amarrado a uma estaca e corri em sua direção, tropeçando uma ou duas vezes no caminho. O cavalo era impressionante, uma criatura robusta e musculosa, com uma pelagem castanha brilhante que refletia a luz do sol. Seus olhos eram grandes e expressivos, mostrando uma mistura de curiosidade e inquietação. Ele usava uma sela de couro rústico, adornada com padrões intricados que lembravam as tradições nômades. Suas crinas e cauda eram grossas e esvoaçantes, revelando a força e a resistência típicas dos cavalos da antiga Turquia, conhecidos por sua habilidade de percorrer longas distâncias em terrenos difíceis. O som de seus cascos batendo no chão era firme e ressonante, enquanto ele relinchava com impaciência, sentindo a urgência da situação. Ao me aproximar, senti o cheiro familiar de couro e suor, misturado com a terra seca e poeirenta do campo. Meu coração batia acelerado e cada movimento do cavalo parecia sincronizado com a pulsação frenética do meu próprio corpo. Estendi a mão para soltá-lo da estaca, sentindo a textura áspera da corda contra meus dedos trêmulos. Vai ficar tudo bem, garoto, murmurei, tentando acalmar tanto a mim quanto ao animal. Montei rapidamente no cavalo, minhas mãos tremendo de nervosismo. Enquanto os nômades riam às minhas custas, me preparei para fugir. Puxei as rédeas e o cavalo disparou, suas patas levantando poeira no caminho. Olhei para trás, confiante de que estava escapando.
Foi então que, distraído por minha breve vitória, não vi o galho baixo de uma árvore à frente. Colidi violentamente, sendo arremessado do cavalo e aterrissando com um baque surdo no chão. Ouch! Quem colocou essa árvore aqui? Gemi, tentando me levantar apesar da dor lancinante que percorreu meu corpo. Enquanto eu tentava me recompor, os nômades se aproximavam rapidamente, suas risadas zombeteiras ecoando pelo campo. Eis o que vemos. Ele assemelha-se a um bobo da corte. Ah, 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 ah! Jamais presenciei um disfarce tão tolo. Como terá ele imaginado que tal artimanha surtiria efeito? O sábio, ainda na casa, balançou a cabeça com uma expressão de exasperação. Que idiota! Apesar da vergonha e da dor, forcei-me a levantar. Não posso desistir agora. Vou encontrar uma maneira de fugir deles de uma vez por todas. A determinação me impulsionando para a frente. Os nômades estavam quase me alcançando quando, com um esforço desesperado, me pus de pé e comecei a correr novamente. Minha mente estava focada em um único objetivo: escapar. Os nômades estavam quase me alcançando quando vi um pequeno riacho à frente. Sem hesitar, mergulhei na água fria, tentando nadar para o outro lado. Enquanto isso, o sábio entrou em uma sala que parecia estar fechada há muito tempo. A sala era pequena, com paredes de pedra cobertas de teias de aranha e poeira. No centro, havia uma pequena mesa de madeira. O sábio se aproximou, seus passos ecoando suavemente. Ele abriu uma pequena caixa de madeira, revelando um relógio idêntico ao meu. Como era possível que ele tivesse um relógio igual ao meu?